Pelé, o rei do futebol, morreu hoje aos 82 anos em São Paulo. Pelé se encontrava internado já há alguns dias em consequência de um câncer no colo. A situação se agravou e ele não resistiu, vindo a óbito. Viveu 82 anos. Não tem muito o que falar do Pelé, porque o Pelé, o jogador de futebol, o craque, o gênio, o rei, todos já sabem que Pelé foi para a Copa da Suécia em 58, com apenas 17 anos de idade. Que o Pelé é mineiro, nascido da cidade de Três Corações, e ainda menino foi para São Paulo, para Bauru, para ser mais preciso, onde foi tentar a carreira de jogador de futebol, inspirado no seu pai, Dondinho, que foi um craque, jogou muito. O pai do Pelé também jogou barbaridade, mas sofreu uma grave lesão, ainda novo, não pôde continuar a carreira e nem ser contratado pelo Atlético Mineiro. Pelé, o homem que disputou 4 Copas, das 4, ganhou 3. Pelé, o homem que fez quase 1.300 gols, todos eles, ou a maioria, brilhantes, de forma extraordinária. Pelé foi o camarada que popularizou o futebol nos Estados Unidos. Em 1976, quando foi contratado por um time de futebol daquele país chamado Cosmos. E lá, Pelé é extremamente adorado pelas gerações passadas e pelas atuais gerações. Ele sabe que hoje os Estados Unidos tem o futebol como um dos seus principais esportes, é graças ao Pelé. Pelé, ele fez a sua carreira no Santos, onde foi campeão nacional, campeão mundial, campeão da Libertadores. Pelé foi um fenômeno, considerado o atleta do século, eu diria, do milênio. Pelé conseguiu parar uma guerra. Uma guerra. No Zaire, um país da África, estava em guerra civil. Um grupo contra outro. O Pelé, com o Santos Futebol Clube, foi jogar uma partida em uma das regiões de conflito. O outro lado falou: a gente vai fazer uma trégua, mas desde que Pelé jogue do lado de lá e depois passe a jogar também do lado de cá. Jogar nos dois lados do país, atendendo os dois grupos armados. E foi isso que foi feito. Pelé jogou numa região de conflito e depois na outra. E enquanto o Santos Futebol Clube e o Pelé estavam no Zaire, neste país, não se ouve um único tiro. As duas facções pararam para ver o rei jogar. Até 1958, o mundo não conhecia o Brasil. Se perguntasse qual era a capital do Brasil em 1958 ou antes disso, alguém ia dizer Buenos Aires, Montevidéu, menos Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época. Foi Pelé que apresentou o Brasil para o mundo. E de lá para cá, 1958, quando ele participou da primeira Copa, repito, com apenas 17 anos, e lá foi campeão na Suécia, o mundo passou a conhecer e a respeitar o Brasil. Minha amiga e meu amigo, o Pelé tem muitas histórias, muitas. Não vou ficar aqui contando. Mas tem uma que ao ouvir ele contar em uma entrevista, me marcou muito. Era 1950. Nesse ano, a Copa do Mundo estava sendo realizada no Brasil.
O Brasil foi para a final com o Uruguai. Brasil e Uruguai na final da Copa do Mundo, em pleno Maracanã, com 200 mil pessoas presentes. Naquela época, não existia televisão, não era popularizada a televisão. O popularizado era o rádio. 1950. Pelé tinha apenas 10 aninhos de idade. Nesse dia, o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo realizada no Brasil em 1950 para o Uruguai, 2-1. E o Pelé conta essa história com lágrimas nos olhos. Que nesse dia, no dia que o Brasil perdeu a Copa do Mundo no Brasil, em 1950, para o Uruguai, ele viu o pai dele chorar. Dondinho, que era apaixonado por futebol, jogador de futebol. Ouvindo o rádio, o Brasil perdeu, o pai dele caiu em lágrimas. Pelé virou para Dondinho, seu pai, e falou: pai, não chora não. Quando eu crescer, eu vou ganhar a Copa do Mundo para o senhor. Isso em 1950, com apenas 10 aninhos de idade. E não é que aquele neguinho tinha razão? 8 anos depois, ele ganhou a Copa do Mundo na Suécia, conforme ele tinha prometido para o seu pai há 8 anos atrás. O seu pai chorou. Em 50, de tristeza por ver o Brasil perder. Mas chorou também em 1958, mas de alegria, por ver o Brasil ser campeão do mundo na Suécia. E o seu filho, aquele molequinho de 17 anos, apenas 17 anos, ser o craque e fazer o mundo se curvar aos seus pés e ali ganhar a coroa de rei do futebol com apenas 17 anos de idade. Morre o homem, fica a história. Pelé é inigualável, é único, sem igual. Disciplinado, viciado em ganhar títulos. Morre o homem, fica a história. Fica a história. Nós aqui na Terra estamos tristes, em parte, por ter perdido esse ícone do futebol. Mas a gente sabia que ele estava sofrendo. Seria o egoísmo dos amigos, dos fãs e dos familiares querer que ele ficasse em nosso meio a todo custo. O Brasil, o mundo, está triste no dia de hoje. O futebol está mais pobre. Mas o céu está em festa.